Nós vamos estudar mais um texto que fala sobre a nova era. Essa nova era ela vem sendo anunciada há muito tempo e já começou. Todos os investimentos, eles já começaram para que sejam a base de um novo tempo, de uma nova forma de se relacionar. E esse texto ele vem dar mais alguns indicativos do que seja essa nova era. Às vezes a gente pode olhar para o que está acontecendo hoje no mundo e dizer: como nova era? Não parece, não sei nem se a gente vai sobreviver, se nós vamos ter natureza para respirar, né? Com tanto descuido, com tanto desmatamento, com tanta ganância. Então, nós ainda vemos, principalmente nos noticiários, é o que mais aparece, o que há de pior. Mas a gente não está vendo o que está sendo construído na dimensão interna, né? Para onde que estão indo as raízes, né, de aprendizados espirituais. Isso não aparece no noticiário. Tudo isso faz parte de uma transição. Essa transição ela não é a curto prazo. Nós estamos falando de processos que são curtos comparados com o tempo da humanidade, né? Daqui uns 300 anos nós vamos estar vendo algo mais materializado, né? 300 anos são várias gerações a mais, e nessas indas e vindas, cada vez mais a Terra vai se tornar um lugar onde não vai caber aqueles alunos que não querem aprender. Então, vão ter que buscar outras escolas, ou melhor, vão ser conduzidos para outras escolas. Esse é um processo que faz parte dessa transição. Quando a gente fala isso, nós estamos falando dessa lei de reencarnação. Ele começa essa palestra, que é a número 257, que chama Aspectos do Novo Influxo Divino. Comunicação, consciência grupal e exposição. A primeiríssima palavra dessa palestra diz assim: bênçãos, meus amados amigos. A luz de Deus os envolve a todos. Essa luz contém tudo o que vocês precisam. Tentem percebê-la. Tentem sentir sua realidade. Está sempre lá, para você. E na medida que refina seu ser interior, através do processo de purificação, não pode evitar a consciência dessa luz que flui através de todo o universo, através de toda a criação. Então, todo esse sofrimento, todas essas dificuldades, tudo isso faz parte do fogo transformador que a humanidade vem passando. Isso é o que ele está chamando de purificação, essa transformação, onde os castelos de orgulho vão ruindo, né? Onde o egoísmo vai abrindo espaço para a colaboração, para o companheirismo. Quando isso vai se abrindo, vai ficar mais fácil sentir essa luz que sempre esteve lá. Quanto mais a gente se purificar, quanto mais a gente se abrir, quanto mais a gente se transformar, mais clara é sentida. É sentido o que sempre esteve. A diferença é que nós não temos olhos de ver. Em vários momentos no Evangelho, Jesus falava isso. Eu estou dizendo isso para aqueles que têm olhos de ver. Ouça
quem tem ouvidos de ouvir. A palavra era para todos, mas nem todos estavam em condição de receber aquele convite, aquelas palavras e guardá-las no coração. Se a gente tivesse condição de perceber, nós sentiríamos essa presença divina de luz que nos envolve o tempo todo, que nós somos o tempo todo. Mas a gente fica ocupado demais para isso. Ocupado demais com tarefas, com obrigações, né? Com ganhar dinheiro, com cuidados dos filhos, com cuidar da casa, com cuidar da profissão. Tudo isso é muito importante. Só não é o essencial. O essencial é que a gente possa fazer tudo isso com esse olhar. Um olhar de que, por trás de todo o meu cuidado, tem um ser maior que cuida de tudo. E sentir isso é que é o convite, que só é possível ser aceito se eu puder dar alguns passos nesse trabalho de purificação ou de transformação. Caso contrário, fico parecendo muito longe a ideia de sentir essa luz, sentir essa bênção que nos envolve o tempo todo. Esse trabalho de transformação é perceber o que me separa, o que faz com que eu me sinta separado dessa força. E aí a gente vai começar a ver um monte de coisa do tipo: eu não mereço, isso não é para mim, eu não tenho tempo, quem sabe quando eu aposentar eu vou ficar mais tranquila, aí sim eu vou ter tempo para poder sentir isso. E quando a gente fala de sentir isso, nós não estamos falando só daqueles momentos em silêncio e isolamento, que são os momentos principais para que a gente possa criar um caminho. Nos primeiros momentos, esses espaços eles são muito necessários, que é a gente sair da multidão de pensamentos, da multidão de obrigações, da multidão de pressão que a gente vive. Então a gente precisa sair um pouco da multidão. Jesus fazia isso às vezes. Ele vivia no contato com a comunidade o tempo todo, com os apóstolos, com as pessoas, mas em alguns momentos ele se retirava. Às vezes ele levava 2 ou 3 com ele, e às vezes ele se retirava sozinho. Ele fazia isso para poder se refazer, se conectar mais profundamente, né? Ele se afastava um pouco da multidão, para depois voltar com força total para a missão que já estava clara para ele. Então, às vezes, nós precisamos desse afastamento para abrir um espaço para essa conexão com a alma, para a gente dar atenção para essa dimensão que a gente chama o ser. Né? Nós estamos falando aqui de algo muito abstrato. Nos primeiros momentos que eu fazendo meditação, e eu ficava ali, aí começa aquela enxurrada de pensamento, tem que fazer aquilo, tem que ligar, não, tem que dar um retorno para fulano, não, e aquela conta que eu não paguei e tal. Aí depois passa um tempo, isso vai passando, eu não posso forçar os pensamentos a pararem, mas eu posso decidir a que eu dou atenção. E eu posso, isso é um treino, deixar de dar tanta atenção. Se eu dou atenção, a novela continua, né? E vai vindo outros capítulos da novela, do imaginário, do que vai ser quando eu fizer isso, aquilo, e aquilo vai seguindo e se desdobrando. Mas eu posso retirar a atenção desses pensamentos e começar a trazer para a respiração, para o corpo, né?
fazer uma prece. Nessas horas eu estou abrindo um espaço. E nesses momentos, nos primeiros momentos eu sentia, em algumas experiências, assim, envolvido por uma paz, por um amor. E aí eu pensava assim, deve ter chegado um amigo espiritual aqui que veio me dar um joia, que veio me dar um impulso, um encorajamento, um incentivo. Aí depois aquilo passava, eu pensava, ele foi embora, será que eu pensei alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa que decepcionou? Acabou o tempo dele aqui comigo, tomara que ele volte em outro momento. E aí em outro momento eu ficava ali. De fato eles existem, de fato eles podem nos dar muitas mãozinhas. São terapeutas, sem o corpo de carne. Mas são terapeutas que estão ali disponíveis a nos ajudar. Todos nós temos um amigo espiritual que se identifica conosco, que está comprometido em nos ajudar. A gente pode contar com eles pessoalmente. Mas esse trabalho não depende só dessa presença amiga, né? A gente não se desenvolve e não tem autoconhecimento só quando a gente está na terapia. O terapeuta ali é um estímulo, é uma abertura, mas que continua, né? A cada momento a gente sai da terapia e no caminho para casa outras coisas já estão vindo. Às vezes no dia seguinte estou fazendo um cafezinho ali, naquele momento, entendi. Então aqui nós também temos momentos que há muito tempo eu ficava atribuindo a isso, a algo que vinha de fora, né? Até que um professor chegou para mim e eu contei isso, desses momentos de profunda paz que eu estava experimentando nessas meditações, e ele me disse, você está sentindo o ser que você é. Isso mudou um pouco minha forma de ver. Falou, olha, quando a gente está despojado das nossas preocupações, das nossas pressões, das nossas cobranças, o que sobra? Sobra o ser, só ser. Ele não tem forma, não tem conteúdo, é só estar ali, é só ser. Quando a gente se permite só ser, sem tocar em nada, sem querer ficar entendendo nada, nesse momento, é pura paz. Pura paz. A gente perde isso muito rápido porque a gente está muito viciado em voltar a se apegar de novo a essas obrigações, a essas questões. Então, tudo isso é um treino e um trabalho de autoobservação para que eu possa ir desenvolvendo uma forma de viver onde eu vou fazendo o que eu preciso fazer, mas sem pressão, sem cobrança, né? Com a confiança de que eu estou fazendo o meu melhor e tudo segue dentro de um plano maior, dentro de um ser maior que nos envolve a todos. Cada um tem uma forma de estar concebendo essa ideia de que está tudo certo. Eu faço a minha parte e entrego. Essa entrega, ela me libera do controle. É esse controle que nos adoece, querer controlar a vida, querer controlar os resultados, querer controlar o que vai acontecer depois, eu não sei. Então, assim nós vamos aprendendo, separando num primeiro momento esses espaços para que a gente ganhe intimidade com o ser. Depois disso, isso pode se tornar mais e mais natural. E eu acho curioso que comigo,
Por mais que eu já tenha momentos em que eu tenha vivido isso e conseguido até durante muito tempo manter dias, né, semanas, mantendo um estado, assim, por uma questão de instantes, algo começa a entrar, uma identificação, aquilo vai tomando um corpo muito sutil e de repente já estou de novo tenso, preocupado, cansado, desgastado. Então, mais uma vez, a gente volta e vai soltando. Todo o trabalho é soltar essas falsas identificações com urgências que não são urgências, com medos que são ilusões. Para que eu possa me soltar disso, eu preciso olhar para eles, conhecê-los e percebê-los. E às vezes eu nem sei que estou preso, mas o meu corpo sabe. Quando você perceber seu corpo tenso e pesado, esse é um indicativo de que algo está, você está identificado com algo que está te fazendo sofrer. E a partir daí eu posso buscar ver, e esse ver me dá a condição de soltar. Seguindo o nosso estudo, a nova era, em termos gerais, nas palavras do guia, pode ser definida como a consciência do Espírito de Cristo permeando esse mundo, tentando penetrar a consciência dos indivíduos em grau mais elevado. O trabalho do Cristo não aconteceu. Não aconteceu, não. Ele não acabou. Ele não terminou. Ele continua acontecendo. Agora em níveis mais sutis. Aqui foi materializado. A gente entende o Cristo como a consciência mais pura que coordena a evolução desse planeta. Aqui foi um passo onde ele se apresentou da forma mais próxima que podia, mais material que podia, mas assim foi a promessa, quando ele disse: estarei convosco até o fim dos tempos, até que o último passe, até que a última ovelha seja resgatada. O pastor não descansa, ele vai continuar vibrando e pastoreando, indicando caminhos. E essas indicações hoje, elas estão em todos os lugares, cada livro, cada site, palestras, pessoas. Mas basta que a gente também faça silêncio e diga sinceramente: eu quero ser guiado. E a guiança já está à disposição. O que não está à disposição é a nossa boa vontade. Que às vezes a gente quer é que se realize aquilo que eu entendi que é o certo. Oi? Do meu jeito. E é difícil a gente se abrir para ser guiado, porque às vezes nós vamos ser conduzidos para caminhos que podem parecer desagradáveis para o nosso ego. Então há que se ter coragem para ver a verdade. Conversando com uma pessoa essa semana, ele me disse: olha, é um empresário que está com muita dificuldade, vivendo uma crise, e ele está investindo, está entrando, fazendo o melhor que ele pode e se assim aproximando de uma forma mais intensa dos negócios dele. E aí ele chegou e disse assim: olha, eu estou com um pensamento que eu tenho até medo de admitir. Mas eu vou dizer, aqui eu vou dizer, eu não gosto disso que eu estou fazendo. Eu não gosto de nada disso. Sendo bem honesto, eu não quero.
Então ele está se forçando, está se matando, o negócio não está dando. Então já tem anos que ele está contrariando a alma dele. E a gente contraria a nossa alma às vezes estando em relações que não nos fazem bem. E a gente contraria também nossa alma às vezes fazendo atividades que em algum momento parecia ser o melhor, que em algum momento, né, a gente escolheu baseado em referências que não são nossa alma. Então ali, não sei o que vai acontecer, mas ali, quando ele disse isso, ele teve um alívio. Mesmo que o caos continue, ele não tem ainda uma indicação do que vai acontecer, se ele vai mudar, se vai mudar a forma de trabalhar, se ele vai precisar de mudar de ramo. Mas naquele momento, só de ser honesto, algo já se soltou dentro dele. Então, aqui o guia diz assim, é bastante óbvio que um influxo assim, poderoso, crístico, deva ser acompanhado por manifestações não sempre agradáveis, não sempre bem-vindas, ou mesmo construtivas. Às vezes a gente inicia um trabalho de transformação, se abre para esse caminho, ou mesmo que não se abra, às vezes essa força, esse influxo de transformação, ele vem julgando abaixo as velhas estruturas. Isso pode parecer desagradável. Talvez uma pessoa saia da nossa vida no momento que eu não contava, um trabalho eu perco, né? E nessas horas, o que pode parecer um caos, quantas relações que eu vejo que terminam, e quando a relação termina, é que a pessoa começa a se abrir para um horizonte que ela nunca tinha visto, nunca tinha imaginado. Mas na hora que a relação está terminando, é um caos. Então, o tempo que a gente vive é esse tempo de mudanças, de coisas saindo do lugar, outras coisas chegando, muitas transformações e mudanças, mas acima de tudo, ele é marcado pelas máscaras que estão caindo. Então ele diz assim, a exposição nunca existiu como agora. As máscaras começam a cair e os aspectos do eu inferior começam a se mostrar claramente, com menos dissimulação do que nunca. Não é que acabou a dissimulação, mas nunca foi tão pequena, nunca esteve tão claro para quem quiser ver o que está acontecendo, né? Então está tudo sendo revelado. Essa roubalheira política, ela sempre aconteceu, sempre, desde o Velho Império, sempre. Só que agora está sendo revelado. Agora, né, as questões religiosas, né, as questões dentro da igreja, tudo isso sempre aconteceu, agora está vindo à tona. As nossas máscaras não estão se sustentando. Está vindo o eu inferior, está vindo os jogos de manipulação, os medos, as distorções, para que a gente possa ver com mais clareza. Aí ele continua assim, a sua própria mente está muito voltado ao imediato. Você acredita que aquilo que é bom e correto nesse momento será também bom e correto definitivamente. Acredita também que o que pode parecer mal agora será absolutamente mal. Então isso faz com que a gente fique tentando controlar e brigando com a realidade, tentando eternizar aquilo que parece bom agora e tentando expulsar o que parece mal, né? O que parece mal agora é só um momento, que às vezes vai justamente abrir caminhos para o bem, para uma coisa melhor. Uma outra pessoa que eu conversava, ela me contava uma história que o pai dela se separou da mãe e ela foi e ficou com o pai.
E ela ficava com o pai, e ela tinha uma relação com o pai muito próxima, muito forte, de muito afeto. E o pai, de vez em quando, arrumava umas namoradas, ela também arrumava uns namoradinhos, mas nada muito sério. Ela era jovem, mas a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, Freud, ele teve muitos limites, principalmente em relação ao que diz respeito à espiritualidade. Mas teve coisas que ele trouxe para nós que foram descobertas maravilhosas para que a gente pudesse entender essa dinâmica de transtornos de relacionamento que a gente vive. E uma delas ele chamou de complexo de Édipo, que acontece tanto nos homens quanto com as mulheres. Então, são homens que às vezes ficam muito ligados às mães que também fazem desses homens, né, seres muito importantes para ela, é um duplo alimento ali. E mulheres que se ligam de uma forma muito intensa aos pais. Porque, na verdade, gente, os pais, o pai é sempre o primeiro homem que a mulher ama. É uma referência grande demais de amor, que vai sempre, as mulheres vão estar sempre marcadas. E assim como para os homens, a primeira mulher que eu amo é a mãe. E às vezes isso é tão intenso que eu não consigo me abrir para outros relacionamentos. Porque para me abrir, eu vou ter que deixar isso, soltar, desapegar. Em algum sentido, né, abandonar não é a pessoa, mas abandonar um tipo de vínculo que existe ali. Um vínculo que nem sempre é saudável, que faz com que às vezes os homens fiquem presos ou as mulheres fiquem presas em casa. E aí esse pai arrumou uma madrasta, e essa madrasta, diferente das outras namoradas, ela ocupava um espaço grande demais. Aquela pessoa que já chega mandando, aquela pessoa que já chega criando um desconforto para aquela filha que tinha ali aquele pai exclusivamente para ela. E de repente agora o pai não está mais disponível. De repente agora tem uma pessoa que põe determinados limites e que a presença dela parece que ocupa um espaço grande demais. E o transtorno e a insatisfação vai ficando tão grande que essa pessoa deu um jeito rápido de sair de casa. Então casou e saiu, né? E ficou uma dificuldade ali com essa relação. Mas quando ela me contava assim, ficou tão claro que pode ser, não vamos afirmar, porque é difícil a gente ter certeza nesse campo tão subjetivo, mas pode ser que essa pessoa chegou como uma bênção, que causa uma dificuldade, mas é uma bênção que põe a pessoa para o mundo. E que talvez, se não fosse isso, sabe lá por quanto tempo mais ficaria ali. Ou às vezes no trabalho acontece uma situação que vai ficando chata, insuportável, até que você consegue então dar um passo. E muda de setor, muda de trabalho. Então, para que essas transformações aconteçam, quando vem uma energia de transformação, primeiro vem um desconforto, porque se tudo tiver mais ou menos bom, a gente vai levando. Até que chega uma hora que alguma coisa acontece. Isso que acontece, num primeiro momento, parece um terror, mas na verdade, pode ser essa força crística trazendo um impulso de mudança. Então ele vai dizer que nessa palestra ele quer discutir algumas coisas sobre esse impulso de mudança, sobre esse novo influxo. E o ponto central dessa palestra é a comunicação.
A comunicação é um subproduto da consciência altamente desenvolvida. Olha que interessante. Na medida que existe o desenvolvimento do espírito, a capacidade de comunicar-se, de escutar e expressar-se adequada e apropriadamente também existe. Quanto mais evoluídos a gente estiver, mais clara é a minha comunicação. Mais claro eu vou me expressar para dizer o que eu quero, o que eu desejo e o que eu não gosto, o que eu não quero. E mais do que clareza em falar, mas encontrar formas de falar. Às vezes o mais difícil não é nem o conteúdo, mas a forma de falar. Às vezes a gente não consegue alcançar o outro ou ser escutado, não é porque eu estou falando algo que não pode ser entendido, mas é pela forma que eu estou falando. Às vezes é uma forma que eu começo a falar, o outro já se contrai ou vai embora. E eu não percebo, eu falo, mas eu não falei nada demais. E realmente não falou. Se você pegar palavra por palavra, não foi mal educada, não foi hostil com nenhuma palavra. Mas a energia que está passando ali, às vezes não é percebida. É uma energia de cobrança, por exemplo. É uma energia de julgamento. E nessa energia, nessa forma, o outro já fecha a escuta dele. Então, quanto menos evoluídos, mais difícil é para a gente se expressar, para a gente deixar claro o que eu estou percebendo. Por quê? Porque nós estamos associando aqui evolução ao autoconhecimento. Porque eu só vou poder dizer com clareza o que eu quero se eu me perceber. Se eu me conhecer, igual esse moço que ele falou assim, olha, eu estou percebendo uma coisa aqui. Gente, imagina quanto tempo que ele está fazendo um negócio que ele não gosta. Mas ele não estava voltado a se perceber. Esse trabalho de se perceber, ele tem pouco tempo. Ele só começou porque começou o caos. Olha como o caos é importante. Aí vem o caos, começou o trabalho de pedir ajuda. Nesse de pedir ajuda, a ajuda foi convidá-lo a se perceber, convidá-lo a compreender o que ele estava sentindo. E nesse caminho, quanto mais então eu tiver atenção e consciência do que eu estou sentindo, das minhas reações, do meu ser, mais eu vou estar me expressando de uma forma coerente. Olha o que ele diz sobre a comunicação. A comunicação é o mais importante subproduto de estados espirituais avançados. Olha, quanto mais avançado eu estiver, como é que eu posso medir isso? Uma das formas é essa. A capacidade de comunicar. A capacidade de comunicar-se em níveis sutis e pessoais melhorou muito também ao longo das últimas décadas. Abordagens psicológicas, né? Chegou a psicologia. Tudo isso é muito recente para a humanidade, né? 1800, né? Começa alguns movimentos. Muito pouco tempo, se a gente considerar o tempo que a humanidade se organiza. As abordagens psicológicas criaram maior consciência do eu. Cada mestre da psicologia, quando a ciência psicológica chega, né, ela vem trazendo, principalmente para o mundo ocidental, uma maior consciência do eu. Né? Quando Freud vem trazer o inconsciente para nós, junto com Jung, e toda uma turma, são assim... são etapas da humanidade, é muito interessante.
A gente vê, por exemplo, tem etapas que a arte teve um papel de transformação. Então reuniu ao mesmo tempo artistas incríveis que vieram juntos, né? numa mesma temporada. Da Vinci, Michelangelo, tantos artistas, né? E juntos eles fizeram uma mudança, uma transformação através da arte. E dentro da psicologia também vieram vários mestres juntos, assim, pessoas muito capazes, com uma visão incrível, que vieram muito próximos, trazendo um novo oxigênio para se pensar o ser humano. Então, a partir daí, quanto mais consciente a gente tiver de nós, melhor vai ficar a minha comunicação. E aí ele faz um paralelo que eu achei muito interessante com a criança. Ele diz assim: uma criança, ela não sabe realmente que está ferida ou solitária, que precisa de mais amor, de atenção ou compreensão. A criança, ela não tem essa consciência, ela vive às vezes uma vida sem atenção ou sem... E é uma vivência tão frequente que eu acho que aquilo é o normal, né? Aí aos poucos que vai, às vezes na casa de um coleguinha, que vai vendo, olha, o pai dele fica em casa, o pai dele brinca com ele, estranho. Lá em casa meu pai não brinca comigo, não. Depois é que vai fazendo algumas associações, ou pode até sentir algum desconforto, mas ela não tem um cognitivo apurado para poder dizer, peraí, eu estou sentindo aqui, mamãe, estou sentindo um abandono aqui, né? Me deu uma solidão aqui agora. Não existe isso. Na criança, ela não tem esse material, não tem nem linguagem para isso. Depois é que vai desenvolvendo linguagem. E olha que nós nem temos assim uma cultura que favorece. Então a gente vai, né, na adolescência, a gente começa a ter mais material para estar se referindo ao que eu estou sentindo. Então muitas coisas são vividas na nossa infância sem consciência de que machucaram, que doeram, ou que nós ficamos bloqueados. Se essa percepção já tivesse acontecido na infância, isso já seria muito mais fácil hoje. Ele fala assim, seria um passo muito pequeno para que a gente pudesse hoje expressar com clareza para as pessoas tudo que eu estou sentindo. Por que é difícil ser claro hoje nas nossas relações? Porque muitas das coisas que nos bloqueiam são bloqueios lá da nossa infância, que não ficaram claros ainda para nós, que a gente está aprendendo a clarear eles para que eles se soltem, para que a gente possa... Porque às vezes o que acontece numa situação que nos incomoda, num relacionamento, e toda situação que nos incomoda de uma forma intensa, desproporcional, assim, pode saber que ela está se referindo a coisas do passado que ficaram mal resolvidas. Então, tudo aquilo que é um grande desafio para mim no meu relacionamento hoje, é um desafio porque ele está trazendo à tona essas feridas da infância. Se eu puder olhar para isso, eu vou ter mais clareza do que está em jogo agora. Mas se eu não consigo ver isso, eu vou ficar muito confuso aqui. Na hora que aparecer alguém que chega para mim e traz uma postura que, por exemplo, alguém que tem uma atividade que ele precisa sair, faz parte do trabalho, e a outra pessoa sente aquilo como um abandono, né? Ele não está abandonando, mas a pessoa é sentido como um abandono, porque esse abandono faz parte de algo que ficou mal resolvido lá na infância. Tem uma cliente, por exemplo, que o pai dela era um caminhoneiro. Então, era muito comum momentos que o pai saía e ia embora, e para ela não sabia
quando que ele ia voltar, se ele ia voltar, era sempre uma separação, era sempre um abandono. E isso marcou ela em vários momentos. Então, várias situações que acontecem hoje na vida dela, ela se percebe assim, muito sensível a separações, né? Então, às vezes, uma pessoa que vai embora do trabalho, ela vai sair, vai mudar de emprego. Aí a pessoa está lá desejando boa sorte, bom que você esteve aqui. Às vezes é um momento de emoção mesmo, de despedida. Para ela, começa a chorar. Um choro que sofrido, né? Que é muito além de um colega de trabalho que está mudando. Está entendendo? Então, sem a comunicação, a gente vive no escuro, a gente vive sozinho, a gente vive preso a uma névoa de confusão e isolado dos outros. É a comunicação que nos aproxima. O Espírito do Cristo, nas palavras aqui do guia, representa exatamente o oposto. Ele traz a grande luz da consciência, da comunicação e da fraternidade. O Cristo foi o maior comunicador que a gente teve. Você imagina alguém que conseguisse deixar a mensagem dele ao longo dos milênios, ecoando? Olha, que comunicador incrível! Não tem nenhum livro que se compara em interesse e vendas do que a Bíblia. A comunicação que ele trouxe, ela foi tão precisa, ela foi tão profunda, ela foi tão forte, que ela ecoa pelos milênios afora. Estamos ainda falando das palavras que ele disse, né? Quantas religiões se organizaram para poder estruturar um caminho espiritual a partir das palavras que ele disse. Olha que comunicador incrível! E na psicografia de Chico Xavier, ele traz algumas mensagens, se não me engano, no livro Boa Nova, não tenho certeza agora, mas ele traz assim, relato de que as pessoas que ouviam ele falar, quando ouviam Jesus falar, a sensação que as pessoas tinham é que ele, no meio da multidão, estava falando para ela. Parece que ele me conhece, ele estava falando para mim, ele falou o que eu queria ouvir. O guia é um outro comunicador, incrível, discípulo do Cristo, está na mesma linha, né? A referência dele o tempo todo é Jesus, e ele é um comunicador incrível. Quem começa a aprofundar nas palestras do guia, quantas pessoas que vêm aqui e falam: não, Mateus, hoje você falou para mim, mas é o guia que está falando sempre para nós. E ele fala para a nossa humanidade, né? Hoje ele está falando sobre comunicação. Quem é que não tem problemas de comunicação aqui? Você pode ser ótimo comunicador em algumas dimensões da sua vida, mas ali, às vezes, com aquele filho é difícil, né? Uma mãe falando: olha, eu converso bem com esse filho e com esse, mas com aquela a gente não consegue conversar. Às vezes eu converso ali na empresa, mas tem um que eu não consigo. Eu não consigo com o meu chefe, com a autoridade, eu fico travado. Ou com a esposa, com o marido. A gente fala, mas a gente não fala daquilo que realmente precisa ser dito. Todos nós temos problemas de comunicação, de não deixar claro. Quantas pessoas que eu vejo, às vezes querem ter um relacionamento, aí quando aparece a pessoa, ou uma pessoa que se dispõe ali a começa a falar coisas que não são, que não é ele, que não ajuda, põe a perder, não é assim? Todos nós temos problemas de comunicação. E quando o guia fala isso, então ele está falando para todos nós. Compreender o eu é a função, é o alicerce, pois você não pode expressar, explicar e comunicar algo que não sabe.
Como é que eu vou me revelar a você, falar de mim, se eu mesmo não sei? O autoconhecimento é apenas a fase preliminar. O próximo passo, orgânico, é aprender a arte da comunicação. Isso requer intenção, pensamento, prática, que nos primeiros momentos nós vamos fazer, isso vai sair um pouco desajeitado, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade de expressar limites, de deixar limites claros, né? Os bonzinhos, as boazinhas, que as pessoas regidas pelo raio distorcido do amor, eles acham que não pode, que tem que agradar o tempo inteiro. E aí, na hora que vai aprender a pôr em prática a comunicação do limite, às vezes vai fazer isso de uma forma desajeitada. Quando vê, fala demais. Aí quando vê, está gritando. Mas precisa gritar? Ai, mas foi o jeito que saiu agora. Depois a gente vai modulando. Com a prática, a gente vai modulando e vai aprendendo a tornar natural a expressão de um limite. E dizer naturalmente, olha, eu não me senti à vontade com aquilo que aconteceu e eu queria que isso não se repetisse. Eu fiquei muito desconfortável com essa situação. Ah, não, beleza, não sabia. Não, pois é, agora então fica claro. Não, beleza, tranquilo. E depois a gente segue. Mas para chegar nesse ponto, para algumas pessoas, precisou começar de uma forma desajeitada, de uma forma tensa, porque a cobrança é de si mesmo, de que eu não posso ser desagradável. E aí toda vez que eu tenho que expressar um limite, parece que eu estou sendo desagradável, isso gera uma tensão e aí a minha fala fica carregada. Mas é nessa prática que a gente vai aprendendo. Significa a gente expressar, fazer o esforço de sair de si, de procurar os labirintos do mal-entendido com paciência e com amor. Né? Olha só, se esforçar para procurar, através dos labirintos do mal-entendido, com paciência e com amor. A gente estava num grupo de prática e teve uma pessoa que levantou e foi embora. Ela não falou nada para ninguém. Ela levantou e foi embora. Isso pode gerar um monte de fantasias. E tem pessoas que quando acontece isso falam assim, será que eu falei alguma coisa que ela foi embora? São fantasias de culpa, de que eu sou responsável. Outros podem entrar em julgamentos. Nossa, fulano, hein? A comunicação poderia resolver tudo isso. Às vezes eu realmente não tenho condição de ficar, mas quando eu consigo então dizer, olha, pessoal, eu preciso sair, esse é o meu limite. Depois a gente conversa. Isso já deixa, não, tudo bem. Olha, tudo em paz. Somos capazes de compreender. Mas às vezes, quando isso não é dito, começam-se aqui fantasias que vão gerar, às vezes, dissensões, defesas. Né? Quando o outro não me responde, né? Eu estava contatando uma pessoa, vendo se ele conseguia fazer um trabalho aqui, chamei uma vez, demorou a me responder, perguntei de novo, respondeu, fiz outra pergunta, tentando negociar a possibilidade de um trabalho junto, não responde. Eu posso pensar 1000 coisas, a não ser que eu me comunique, olha, já é a segunda vez que eu estou tentando, eu estou me sentindo chato em estar insistindo, parece que você não está muito disponível para a gente fazer a parceria que eu estava querendo, então será que você pode me indicar uma outra pessoa? Aí ele, sim, é verdade, eu não estou dando conta. Eu queria conseguir, mas eu não estou dando conta. Deu um sinal, ele deu um retorno a partir daí, e aí começou então, vai começar agora uma nova fase.
Tudo isso é comunicação, que gera dificuldades, revoltas, ou que pode abrir caminhos e gerar possibilidades. Né? Dentro disso, com que frequência você pensa que alguém é mal para você, quando na realidade essa outra pessoa teme erroneamente e usa uma defesa de atitude, uma frieza ou uma atitude de rejeição como defesa? Quantas vezes você começa a julgar alguém que ela só está vivendo um estado de defesa, de contração, ela só está com medo, aí você começa a julgar, tem nada a ver com você. São exemplos que a gente pode ver várias vezes no mundo. Não, achei que você estava assim por causa de... Não tinha nada a ver com você. E aí dá um alívio danado quando a gente consegue comunicar e esclarecer esses maus entendidos. Aí ele diz assim, a comunicação reúne as almas em lugar de criar muralhas de ódio entre os seres humanos. Carl Rogers foi um grande comunicador, humanista, um psicólogo maravilhoso, que o trabalho dele era ajudar os líderes, no final da vida dele, os últimos trabalhos dele, era ajudar os líderes a se comunicarem. Então ele falava, olha, reunia os líderes, um palestino, um muçulmano, encontrava com eles, falava, o que você está querendo dizer? E aí ele ajudava a fazer pontes. Comunicação é fazer pontes de diálogo, de entendimento. E quando as pessoas então conseguiam se entender, isso tinha um alívio para toda uma comunidade. E o contrário, quando não conseguem entender, não conseguem entrar num acordo, nós temos então guerras. A Ida veio aqui essa semana e ela falou assim, gente, repara para você ver como é que nós estamos evoluindo. Nós estamos conseguindo segurar as guerras. Está acontecendo um monte de outras coisas que são horríveis. Mas no passado, os motivos para se começar uma guerra eram muito mais rápidos e fúteis. E é sempre ligado a uma má comunicação. Então, a gente já preparando para o fim, como se pode aliviar a sua solidão, a menos que você estabeleça pontes com os outros? Então, a solidão é a dificuldade de comunicação. De dizer também do que eu gosto, de dizer o que me agrada, de dizer sobre afeto. A gente não imagina como que a gente afeta as pessoas e como que as pessoas também nos afetam. Elas não imaginam se a gente não disser. E quando a gente começa a dizer, falar disso, isso são pontes. A expressão cria pontes de aproximação. Quando eu começo a falar de mim, eu vou criando vínculos, intimidade. Para isso, eu preciso abrir mão do orgulho. E abrir mão do investimento em censurar. Ora a gente censura a nós mesmos por estar sentindo isso ou aquilo, ora a gente censura o outro por estar sentindo isso ou aquilo. É ir além do medo de descobrir que você está errado, de descobrir que às vezes eu não quero fazer uma coisa que eu acho que eu tinha que fazer, de descobrir, por exemplo, que eu sou mal. Tem gente que sente raiva e acha que é mal. Então nós temos que vencer muitos medos para poder conseguir se expor. Desista da tentação de se manter trancado no isolamento e no ressentimento. Igualmente, desista da tentação de acusar e censurar. Torne-se neutro, pelo menos temporariamente.
até que tenha a chance de descobrir qual é a verdade. Olha que bonito isso. Às vezes tem uma situação que ela gera uma confusão. E aí aquilo ali te dá uma tensão que no nosso imediatismo, às vezes a gente quer resolver rápido, quer tirar aquele desconforto. Mas se a gente souber esperar um pouco, se mantenha neutro, não diga nada, não interprete isso. Só espera um pouquinho, que daqui a pouco clareia. Aí daqui a pouco, ficou claro, agora entendi por que fulano fez isso. Nossa, eu já estava pensando tanta coisa. Se eu puder esperar um pouco, se manter neutro até a chance, até o momento que a verdade se revela. Bom, nós estamos encerrando, vou trazer aqui o último slide. Por um lado, o homem teme abrir mão daquilo que ele chama individualidade. Ele acredita que a sua unicidade, a sua manifestação divina, particular, depende da sua separação. Ele presume falsamente que, se unido ao todo, ele perde ao que é seu. Na realidade, é exatamente o contrário. Assim, ele luta contra o destino inato de todos os seres criados, o esforço em direção à união. Todos nós fomos criados para o estado de união. Por isso que quando o guia fala dessa nossa humanidade, a gente se une nessas palavras, porque no fundo, todos nós temos essas dimensões de medo, todos nós estamos juntos nessa caminhada. E quanto mais a gente resiste a isso, mais sofrimento. Quanto mais a gente se abre para essa consciência de união, mais alívio vai vindo. Esse anseio, por outro lado, por um lado o homem teme abrir mão da individualidade. Por outro, o anseio pela unidade jamais pode ser pacificado, a não ser pela sua realização. Graças a Deus, nós vamos estar sempre atormentados, até que a gente encontre esse estado de unidade interna. É o filho que sai da casa do pai e graças a Deus, ele vai estar sempre ali encontrando motivos para voltar. Sofrimento, decepção, que nada fora da casa do pai vai ser suficiente para trazer paz. Esse pai é a consciência de unidade aqui dentro de nós. É um sentimento aqui de estar unido a tudo. E a qualquer momento nós podemos voltar para isso, vencendo essas barreiras do orgulho, da separatividade. A parábola do filho pródigo diz: o pai estava ali disponível para o filho o tempo todo. E quando ele diz: pai, quero voltar para casa, o pai está lá, de braços abertos. Essa consciência de unidade, ela está sempre pronta a nos receber. Quando a gente começa, então, a decidir, abrir mão do egoísmo, do orgulho e poder ser guiado pela força dessa energia divina de unidade. O anseio é desesperado na alma. A gente fica tentando tapar esse anseio com um monte de coisas e um monte de pessoa, mas nada vai tapar o nosso anseio, senão esse encontro com a nossa alma, nesse estado de unidade. Então, a gente nega que esse estado exista, porque a gente desconhece nossa cultura, nós estamos aprendendo a se aproximar disso. Mas quando a gente então se dispõe a abrir, se dispõe a querer e experimentar, abrir mão dessa individualidade no sentido de abrir mão
para aquilo que é tão da nossa imagem, né? De não se importar tanto com a nossa imagem, de não querer ser mais do que os outros, de não querer ser mais especial, de não querer ser superior. Quando a gente abre mão disso que a gente às vezes se esforça tanto para ser diferente, quando a gente se permite ser igual, ser irmão, nessa hora nós estamos em um passo mais próximo do estado de unidade e da paz de espírito. Essa é a mensagem de hoje. Desejo uma boa noite, um bom descanso para todos. Que assim seja.